Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Quero nesse momento gravar este vídeo para compartilhar todos os amigos, irmãos em Cristo Jesus, que da mesma forma que eu vivem da fé em Cristo Jesus e que deposita toda a sua confiança no Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero compartilhar de uma visão, de uma revelação de Deus, a qual tive ainda no ano passado. Pastor, mas por que agora? Não é agora, irmãos, é porque eu tenho visto que eu tenho entendido que é um momento que as pessoas estão um pouco assim, se perguntando o que será de nós, o que será do nosso país. E há muito questionamento no interior das pessoas e precisa de uma resposta de Deus às pessoas. E quando a voz de Deus chega, ela tranquiliza as pessoas. Eu quero ser bem claro aqui, bem verdadeiro, só falar aquilo que o Senhor realmente me mostrara, aquilo que o Senhor realmente me falou. Eu estava na minha cama, meados do ano passado, precisamente ali no mês de julho. Eu quero deixar bem claro, eu já compartilhei desta visão com a igreja. Quando foi na virada de ano, no mês de dezembro, no culto de virada de ano, eu compartilhei, os irmãos têm ciência disso, de que eu já passei essa revelação de Deus à igreja. E agora eu quero publicamente aqui, sabendo do que a internet replica as informações, então isso é importante. Então, nos meados do ano passado, mês de julho, estava ali eu na minha cama de noite, depois de ter orado, deitei-me e no sonho ou em visão eu fui levado em espírito quando eu dormia, mas eu creio que pela forma que foi me dada a revelação seja uma visão. Então vamos trazer a mensagem como visão. O Senhor levaram o meu espírito ali naquela noite. E o meu espírito, ele subia a uma velocidade muito alta. E o meu espírito ia perfurando os céus. E eu entendi que o Senhor tinha me transportado para ter uma visão de Deus. E eu subia naquela revelação. E eu ia subindo até que eu chegava à lua. Quando eu chegava à lua, ali eu aterrissava como se fosse uma nave. Eu aterrissava próximo a uma torre. Ou melhor dizendo, um mastro. Um mastro é aquele local que é colocado, para quem não sabe, a bandeira. Mas só que esse mastro era tão grande que ele parecia a Torre Eiffel, assim. Eu sou aqui de Brasília, Distrito Federal. Então aqui, quem mora aqui conhece a torre digital que tem aqui, a torre de TV ali no centro de Brasília. E era semelhante àquela torre digital, assim também, com algumas aparências à Torre Eiffel. E era muito grande esse mastro dessa bandeira. E o Senhor me colocava ali no início, ali no pé, na base daquele mastro, e eu começava a escalar aquele mastro. E da medida que eu ia escalando aquele mastro, eu ia subindo ele e ia me deparando com diversas bandeiras de diversos países. E ali diversos países que eu não consigo me lembrar a ordem que estava ali, a ordem hierárquica de cada bandeira. Mas eu começava a observar as bandeiras, e era bandeira de diversos países do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, da América Latina. Ia subindo, ali via países como Arábia Saudita, França, Inglaterra, Alemanha, ia vendo o país de Portugal, e ia subindo ali como se fosse uma escala. Mas quando eu chegava para o final, para o cume daquele mastro, daquela torre, eu me deparava com algumas bandeiras maiores. Já não eram aquelas bandeiras tão pequenas, já eram bandeiras maiores. E eu vendo ali, então eu vi algumas bandeiras a qual eu conseguia, o Senhor me fazia eu gravar mais aquelas últimas bandeiras. E eu vi ali no grau hierárquico, a bandeira da Rússia. Depois eu me deparava com a bandeira da China. E logo em seguida, na mesma posição, ou melhor, na mesma altura, no mesmo pódio, para ser mais claro, a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil. No último grau ali, na altura final daquele mastro, estava a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. E aí foi aonde o meu
coração, naquela revelação, o meu espírito questionava ali, mas por que a bandeira do Brasil nessa altura dos Estados Unidos? E eu vi um detalhe, observe esse detalhe. O detalhe era que a bandeira dos Estados Unidos, ela tremulava, o vento balançava ela. Mas enquanto a bandeira do Brasil, ela estava enrolada, amarrada e ela não tremulava. Porém, na mesma altura que a dos Estados Unidos. E ali o meu espírito questionava, porque a bandeira do Brasil estava amarrada, enquanto a dos Estados Unidos estava a tremular. Então o espírito me fazia discernir aquilo. O espírito fazia me discernir ali que enquanto eu subia, eu via ali o grau hierárquico de cada país, de acordo com sua economia, de acordo com seu crescimento, seu PIB. E ali eu via o Senhor me fazia entender que a bandeira brasileira chegava àquele nível porque o Senhor Deus estava agindo nessa nação, está agindo no Brasil de forma que este país ia alavancar em seu crescimento econômico, seu crescimento espiritual, que ia chegar a um nível dos Estados Unidos. Mas só que para que esse nível de igualdade do Brasil viesse a ser equivalente a dos Estados Unidos, nós precisaríamos orar, nós precisaríamos deixar algumas práticas que se tornaram malévolas para este país, malignas. E o Senhor me fazia então entender que quando o povo brasileiro deixasse essas coisinhas ruins, essas coisas ruins que tanto afetam o crescimento do nosso país, a exemplo, esse jeitinho brasileiro, as pessoas querendo sempre trapacear um outro, essa promiscuidade, a libertinagem, essas coisas precisam ser erradicadas de nosso país para que a bandeira do Brasil viesse a ser desatada e ela começar a tremular também como um sinal de bandeira avante e triunfante. E o Senhor disse então, ore pela nação, ore pelo Brasil, pelos governantes. E eu compreendi a visão de Deus, que vai chegar um tempo, e esse tempo já deu início. E esse tempo ele é exclusivo de Deus, para que o Brasil venha a ser essa grande nação, essa grande potência. E precisa de nós, que nós oremos, que nós deixamos as práticas erradas, a promiscuidade, a libertinagem, a corrupção, a maneira mais, a malandragem, eu vou usar essa palavra, a malandragem, querer se dar bem em qualquer coisa, não, vamos ser leal. O crescimento que vai vir para esse país, irmão, vai beneficiar a todos. Deus falou, mas o povo não precisa trapacear ninguém, não precisa tirar vantagem desleal em cima de ninguém. A forma que Deus vem sobre esse país para dar crescimento é uma forma tão plena, tão maravilhosa, que todos vão ser alcançados. Então eu quero dizer, irmãos, que Deus ali me deu essa revelação e eu não quero aqui aumentar nenhuma vírgula e nem tirar um tio do que eu vi. E foi isso que eu vi. Então vai chegar esse tempo, eu não sei qual o tempo, o Senhor não me mostrou o ano que chegaria o país a essa condição financeira, a esse posto, mas o Senhor me mostrou e eu compartilhei com a igreja e agora compartilho aqui pelas redes sociais. Eu creio que pelo compartilhamento muitas pessoas serão alcançadas por essa palavra de Deus e saberão o que há de suceder a esta nação, porque Deus vai levantar essa nação. Essa nação vai ser potência, vai ser grande. E eu não estou aqui falando de política, de governo, não, porque vai passar diversos governos e cada governo vai ter uma parcela de contribuição para esse crescimento, porque Deus vai usar cada governo para que esse país venha a crescer, mas que o povo vai ser beneficiado, porque aqui nesse país há um povo que clama, que pede, que tem vontade de ver esse país alavancar, e Deus viu isso. Deus viu a oração da igreja, o Senhor ouviu a oração da igreja e está respondendo. Então, é isso que há de suceder com o Brasil. Nós estamos vivendo aí agora numa época dessa pandemia. Irmãos, e até esta pandemia vai contribuir para que depois que ela passar, começar o alavancar do Brasil. Mas eu quero deixar aqui uma ressalva da minha parte para todos que ouvem agora este áudio. Observe bem uma coisa. Quando vier esta prosperidade para esse país, cuidado. Porque muitas das vezes, quando vem-se o crescimento financeiro, o que há muitas das vezes é uma queda muito grande, há uma apostasia e há uma queda moral, ética, porque o povo às vezes quando tem essa riqueza financeira, eles perdem a riqueza espiritual. E eu quero que essas duas andem junto, a fé, a moral, a ética, os princípios e valores familiares, bíblicos,
se alavanque junto com o crescimento do país, da terra brasileira. Amém? Essa é a palavra. Eu sou o pastor Pedro, da Igreja Assembleia de Deus Primeiro Amor, aqui de Brasília, Distrito Federal. Todos fiquem com Deus, e essa é a visão que eu tenho que compartilhar, e nada mais. E Deus abençoe a todos.